Vamos lá. Estão preparados? Vou fazer a pergunta, tá? Aí todo mundo vai abrir o áudio para poder responder. Fechou? Então vamos lá. O que vocês pretendem quanto à vida de vocês para ano que vem? Quando a gente fala de relacionamentos. Aí eu vou abrir a nossa lista aqui e vou perguntando e obviamente a gente vai seguir a ordem que está aqui no chat, tá? Ah. Vamos lá. Elisa, começa. Como é que você se vê na questão de relacionamentos daqui a um ano? Compartilha com a gente. Oi, gente, boa noite. Acabei de entrar, Felipe. Eu não peguei o Ah, começo. te coloquei Então, no fogo cruzado, né? Mas a gente acabou de deixa começar, outra tá? pessoa aí na frente, que aí eu copio ela. Então tá bom, então. Beleza. Então bora. Tá. Mas aqui, você conseguiu entender a proposta da dinâmica? É só basicamente como que você se imagina daqui ano que vem. Você quer um tempinho mesmo ou você já consegue mandar a letra aí agora? Em relacionamento ou em tudo? Relacionamentos. Hoje é sobre relacionamentos. Como é que eu me imagino daqui a um ano em Isso, relacionamento? Eu me isso. imagino com pessoas muito diferentes, Uhum, com os uhum. mesmos pensamentos que os meus Sim. e talvez até os mesmos objetivos. Ok, show de bola, legal. Tá vendo? Ó, mandou a letra. Obrigadão, Elisa. Nada, Próxima, nego. Jéssica. Boa noite. Tá um pouco baixo, pelo menos pra mim. Eu tô com um fone diferente hoje. Ah, tá. Mas manda aí, manda ver. Então, em questão de relacionamento externo, né? Em questão de amizade, é muito próximo do que a Elisa falou, né? E Uhum, internamente, assim, no meu relacionamento, no meu casamento, é saber lidar melhor com as situações, com os problemas, com as dificuldades, né? Que o relacionamento, querendo ou não, sobe e desce, né? Que uhum, nunca acaba. Então, é saber lidar melhor com as situações que a gente passa, né? uhum, uhum. Legal, legal, legal. Vamos lá. Obrigadão, viu, Jéssica? Por nada. Bora, Karen. Manda ver. Olá, pessoal, boa noite. Eu acho que com todo esse processo, né, do autoconhecimento, eu creio que daqui a um ano eu terei relacionamentos mais saudáveis. Uhum. Show, show. Legal, legal. Obrigado, Karen. Bora, Kênia. Um delay. Kênia tá por aí? Aqui, né? Engraçado Oi, sou eu. oi. Opa, estamos te ouvindo. Ah, Fala, fala, fala não, conosco. eu já estava falando, achando que o microfone estava ligado. Nossa, já deve ter feito como é que fala, né? Uma resenha aí. Olha lá, Boa manda noite, ver. Boa boa noite, noite. gente. Olha, eu acho que e espero, né? Não acho, eu espero que daqui a um ano Uhum, seja tudo diferente, meus relacionamentos. Tanto uhum, com amigos, amizade no trabalho, e também com o relacionamento com meu esposo. Entendeu? Eu quero que esteja diferente com pessoas novas e com as pessoas que já são do convívio, esteja também diferente para melhor. uhum. Opa, ótimo, legal. Obrigado, Kênia. Nada. Agora, Priscila. Fala que eu te escuto. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Daqui a um ano eu me imagino com relacionamentos mais saudáveis, com pessoas que se encaixam mais de acordo com quem eu descobri que eu sou hoje em dia, porque hoje em dia a Priscila não é a mesma Priscila de antes, então eu me vejo com pessoas que se encaixem mais nisso e com discernimento para saber identificar aquilo que encaixa e aquilo que não encaixa mais. Uhum. Legal, legal. Obrigado, Priscila. Robert, quer falar? Tá por aí?
Tô aqui. E Bora, aí, manda pessoal, boa ver. noite. Os meus relacionamentos ano que vem, eu pretendo ter relacionamentos prósperos e saudáveis, que me impulsionam de verdade, e estar casado. Uhum. Opa, temos um objetivo aí, ó, concreto. Obrigado, Robert. Vamos lá, todo mundo falou, perguntei para todo mundo, a Adne deve estar no sobe e desce dela, eu a super entendo. Quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para julgar? Ah lá, a Jéssica também está com problema na internet. Gente, inclusive hoje, assim, acredito que a gente vai ter uma aula tranquila, porque eu acho que eles já estão normalizando a minha questão lá. Hoje, pelo menos, o meu dia inteiro aqui foi tranquilo. Espero que assim continue forever até ano que vem. Que é o que eu estou esperando no momento hoje para aula. Pois é. Aí, qualquer coisa também, gente, se acontecer qualquer imprevisto, eu retorno para vocês. Então, pessoal, semana passada a gente, né, começou a falar sobre a questão da gente já começar a se colocar em movimento, né, em relação às nossas metas, aos nossos objetivos, mas a gente falou de 5 coisas, né, a gente começou a falar de 5 coisas que podem estar travando esses objetivos, né, ou então 5 movimentos que nós também precisamos fazer para que as coisas comecem a sair do lugar, porque senão a gente fica muito no campo da teoria, a gente fica muito no campo, às vezes, até místico, né? Porque tem gente que tem o costume de levar essa questão do autoconhecimento para a área mística. Ah, eu vou mentalizar, eu vou idealizar e que vai dar certo e lá lá lá. Aí depois coloca muita expectativa, né? Então já vou começar a liberar algumas chaves aqui agora, né? E toda vez que você coloca muita expectativa sem base, sem construção, qual que é o resultado disso muitas vezes? Frustração. Então, essa aula ela serve para isso, para a gente já começar a iniciar esses movimentos, né? E já combinados com esses relatos que vocês já trouxeram para nós, para vocês já começarem a pensar, né? Claro que vocês acredito que já estão pensando nisso, mas, né, na próxima aula, ela vai falar muito sobre isso, sobre essa questão de como a gente vai ter que estar, se a gente vai precisar fazer alguma parceria, né? Enfim, isso é para a gente já começar a gerar esse movimento. E assim, eu achei fantástico na semana passada que todo mundo embarcou na questão do Instagram. E eu falei que ia revelar para vocês, então eu já vou revelar. Porque antes da gente já entrar e finalizar a aula de semana passada, o que que acontece, gente? A nossa mente, ela funciona da seguinte forma. Vou tentar ser o mais didático possível, tá, pessoal? Porque vocês sabem que a minha função aqui não é ficar usando termo rebuscado, não é ficar usando termo assim que, sabe, só para dificultar. Eu gosto de ser bem objetivo nas minhas explicações para que todos entendam e já possa já praticar sem ter que, né? Ai, meu Deus, deixa eu pegar um dicionário. Ai, meu Deus, deixa eu jogar no Google. Então, assim, é a minha forma de ensinar. Eu gosto de ser assim bem didático no processo porque na realidade é tudo muito simples, o nome não importa. Então, o nosso cérebro, só para a gente entender assim, de uma maneira bem assim, né, clássica e básica também. O nosso cérebro, se a gente pudesse imaginar, ele seria como o computador, sabe? Aquilo que a gente pega, né? O que é duro, parte dura, né? Tipo assim, que seria o hardware, aquilo que a gente consegue encostar. A nossa mente seria o software, né? Ou seja, né, o programa, vamos colocar que seja o Windows, que roda, que faz toda aquela máquina fazer algum sentido. Então imagina que dentro da sua mente existe a parte consciente e a parte subconsciente. Vai ter gente que vai chamar de consciente e inconsciente, subconsciente, mente mais profunda. Cada um vai usar um termo, mas é tudo a mesma coisa, né? Entenda que a gente está falando da mesma coisa. Eu costumo usar muito inconsciente e subconsciente, tá? Mas assim, se eu falar também consciente e inconsciente, é a mesma coisa, só muda o nome, tá bom? Então, a gente entendendo, né, que tem esse software rodando no nosso cérebro, a gente começa a entender que dentro da nossa mente tem essa divisão do que é consciente e do que é inconsciente.
O consciente é essa parte que a gente tem um controle, que a gente começa a pensar, e, por exemplo, a gente começa a parar de pensar e pensar em outra coisa, onde a gente faz as decisões, por exemplo, eu vou sair ou vou ficar em casa? Vou comer ou não vou comer? Vou tomar água ou não vou tomar água? Vou me casar ou não vou me casar? Né? Vou terminar esse relacionamento ou vou começar um relacionamento? Né? Isto é o que a gente decide de forma consciente, ou seja, escolhendo. Mas existe, só um momento, existe, né, uma parte, né, da nossa mente que é o inconsciente, o subconsciente. E essa parte da mente é o que a gente brinca muito que é o fundo do iceberg, né? Porque o consciente é a parte visível que a gente está ali vendo e vendo, entre aspas, e o subconsciente é essa parte profunda que ali estão todas as coisas que, por exemplo, a gente não escolhe, a gente viveu e ficou armazenado. É literalmente a parte profunda da sua mente que você não tem acesso. E que a gente falou muito na aula da resistência. Que a segunda maior resistência está na onde? No inconsciente, ou seja, no subconsciente. E é lá que estão todas as informações. Aí lembra do programa, né? Lá é o programa que está regendo a sua vida, não está aqui no consciente. O programa que está regendo as suas escolhas, ações, sentimentos, emoções, está rodando nessa parte do subconsciente. Tá fazendo sentido aí para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Manda aí no chat, porque qualquer coisa eu mudo aqui. Beleza? Eu quero que vocês entendam, tá bom? Manda aí, coloca aí, sim, estou entendendo. Beleza. E se também não estiver entendendo, pode colocar não, não estou. Beleza, eu vou continuar. Então, né, o que está regendo a nossa mente está nessa parte subconsciente, que é essa parte que nós precisamos acessá-la, né? Aí são as técnicas. Aí, por exemplo, o Neuro 3D, né, que muitas das técnicas lá são para trabalhar o subconsciente e por aí vai. Então, Felipe, se a minha mente, tudo que está regendo está lá no subconsciente, então você está querendo me dizer que para mudar, não basta eu mudar só o consciente, eu tenho que mudar o inconsciente? É exatamente isso que eu quero dizer. Porque muitos de nós ficamos tentando mudar aqui, olha, na consciência. Mas a raiz do problema, a raiz das questões, a origem, lembra que eu sempre fico falando a origem, a origem, a origem? A origem está lá no subconsciente. E é lá que nós precisamos acessar essas informações e começar a fazer as reprogramações para que aqui, na parte consciente, começa a operar da forma que a gente deseja de verdade. Aí agora, um segredo que muitos não sabem. O consciente, ele diz sim, ele diz não para algumas coisas, né? É fato. O subconsciente, não. Ele só diz uma palavra. O subconsciente só diz sim. O subconsciente só diz sim. Então, se o subconsciente só diz sim, e se é o subconsciente que rege a nossa vida, qual que é o alerta que vocês já têm que começarem a ligar? O que vocês estão colocando de informação lá no seu subconsciente? Que programação que já estava instalada lá? Porque imagina o seguinte, o consciente, ele é o porteiro. É aqui que você filtra o que vai entrar. Depois que entrou, é a mesma coisa. Depois que entrou, já está lá dentro da festa. Imagina que é um jardim. Agora vai ficar bem claro. O porteiro do jardim é o consciente, que é aqui, que a gente faz as nossas decisões, né? Depois que entrou,
lá no inconsciente, é um jardim. Mas é um jardim muito fértil. Então, tudo que você plantar lá vai germinar. Então, se você planta sementes boas no seu subconsciente, vão germinar coisas boas. Se ao longo da sua infância, né, você teve ali com base nas suas interpretações, nas suas vivências, se foram plantadas sementes boas, hoje você colhe esses frutos bons. Mas caso o plantio não tenha sido legal, interessante, agradável, hoje você colhe coisas não agradáveis. Hoje você colhe coisas que talvez você também nem entenda. Aí começa as buscas, né? Tá fazendo sentido aí para vocês? Como é que funciona? Então, a gente vai aprofundar nisso mais para frente, não é o momento agora. Mas como que as informações, Felipe, então chegam no meu subconsciente? A primeira forma é através dos sentidos, dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. Então, tudo que você sente o cheiro, tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você sente, né, na pele. Aí sim, tem a palavra também, né, do que você ouve ou do que você professa. Isso são as entradas para o subconsciente. E aí é onde a gente começa a entrar nesse aspecto que vocês começaram a dizer lá no começo da aula. Porque talvez a mente consciente de vocês quer algo, quer um objetivo, mas talvez está rodando uma programação no inconsciente que vocês não sabem que está impedindo. Claro que a maioria a gente já quebrou na aula da resistência. Mas a gente sempre tem que estar lá o quê? Jogando no inconsciente, no subconsciente, sementes boas. Porque é elas que vão frutificar para aquilo que a gente almeja. E é por isso que a gente vai precisar agora começar o quê? A tirar coisas da mente e trazer para o físico. Felipe, o que que isso tudo que você falou tem a ver com o Instagram? Porque se a gente fica só falando, só mentalizando, fica só no campo das ideias, fica só no campo das infinitas possibilidades, mas sem prática nenhuma. Agora, quando você tira daqui e coloca no prático, no físico, você literalmente já está criando o quê? Movimentos para aquilo começar a acontecer de verdade. Você colocou o consciente e o subconsciente para trabalhar em seu favor. Então, quando você colocou lá algo que eu só falei, só testa, coloca, hashtag fluir. Eu tenho certeza que muitos de vocês se depararam com as seguintes situações. Coisas que, por exemplo, talvez a semana. Ai, meu Deus, isso aqui tá travando a minha vida. Aí, inconscientemente, você deve ter lembrado, né? Ou consciente, ou você, né, talvez não tenha lembrado, mas a informação estava rodando lá no seu inconsciente. Para isso tem que ser mais leve. Para isso tem que fluir. Águas não discutem com barreiras. Quem teve uma experiência assim, de algo que assim, que você teve que parar e falar, gente, eu preciso fluir. Quem teve uma experiência assim essa semana? Coloca aí no chat. Ou então de algo que assim, que você percebeu até que estava travado. Não fluiu, mas você teve a percepção que, opa, isso aqui está tentando me travar. Isso aqui está tentando me bloquear. Alguém teve alguma experiência assim? Ou não reparou? Não tinha reparado, mas tive. Quer compartilhar, Jéssica?
Ok, beleza. Então vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo que ao- tudo que a gente fizer aqui vai ter um momento que a gente vai trazer para o físico. Aí eu vou falar de mim. Eu tive uma experiência aqui, né? Quem acompanhou os meus stories já deve ter noção do que aconteceu. Eu tinha algumas programações para o Instagram, eu tinha que, né, postar algumas coisas e tal. Na realidade, coisas que vocês já até sabem, né? Como é que vai funcionar as dinâmicas das minhas redes sociais e tudo mais. Gente, sábado aconteceu assim, vamos colocar assim, eu amo silêncio. Assim, é algo para mim que hoje é muito valoroso, essa questão do silêncio. Então, assim, perdão. Então, sábado, quando eu precisava gravar essas coisas, começou assim, o que na minha interpretação era um inferno musical. Uma pessoa. Engraçado, né? Eu estou falando, o assunto aí aconteceu uma situação parecida. Tipo assim, passou o carro de som e parou o som. Aí depois outra pessoa ligou o som. Aí outra pessoa do outro lado ligou o som. Literalmente aquela competição que, na minha visão e opinião, é uma idiotice. Isso é coisa, pra mim, de gente literalmente incapaz intelectualmente. Porque, assim, a cidade onde a maioria de nós moramos é uma cidade dormitório, ou seja, as pessoas só vêm aqui para dormir. Então, imagina-se que sábado e domingo é o dia de descanso dessas pessoas. Então, né, aí a pessoa faz aquele estardalhaço, aquele inferno sonoro, tipo, literalmente para mostrar que tem um som. Para mim, isso é o cúmulo da idiotice. Não, para mim não tem outra palavra. Definitivamente é isso. Aí eu fui falei assim, gente, não acredito nisso. Aí é a hora que vem, né, o humano, né? Tipo, na vida da gente, que a gente quer reclamar, a gente quer botar pra fora, a gente quer fazer um story, a gente quer chamar a polícia, a gente quer fazer 1 milhão de coisas. Aí eu falei assim, quer saber? Não, não deu pra gravar, hoje tá tudo certo. Eu gravo outro dia. E outra coisa, eu vou sair. Eu vou sair desse inferno sonoro e vou pra outro lugar. E assim eu fiz. E ainda coloquei hashtag fluir, porque na minha mente veio na hora. Flua, flua, contorna. Você tem possibilidades. Ou seja, o que eu fico falando e buzinando na cabeça de vocês todos os dias, eu tinha possibilidades. Então, para que eu vou parar? Se eu sou fluido, eu contorno. Ou seja, aquilo que eu transmiti para vocês, eu apliquei na minha vida e reapliquei de novo. Porque é isso. Porque a gente tirou algo que era mental, colocou no físico. Então, ou seja, aquilo ampliou o poder. Deu para compreender, pessoal? Então, por exemplo, hoje a gente já vai ter outra palavra. Por quê? A gente vai começar o quê? Gerar os movimentos. Gerar os movimentos o quê? De mudança. E através desses movimentos de mudança que a gente vai o quê? Chegar no ano que vem, né? Se chegarmos, né? Porque a gente também não tem um controle disso. Aí sim, tudo aquilo que a gente idealizou aqui no inconsciente, que a gente também trabalhou no subconsciente, torna-se realidade. É isso, gente. Se existe um segredo, esse é o segredo. Conseguiram entender? Conseguiram compreender? Coloca assim aí para mim no chat. Beleza. Ok. Pessoal, então, entendido isto, né? Então a gente já consegui preparar essa caminha para vocês. Só me relembra, como a aula não subiu, eu não consegui lembrar aonde eu parei nas anotações, né? Eu falei sobre ser real para si mesmo, não falei? Que a gente tem que deixar as máscaras, que a gente tem que agradecer o eu do passado por ter suportado. Eu falei sobre a questão de, eu até usei um termo, né? Fodam-se os diplomas. Isso eu lembro que eu falei. Então, por quê, né? Porque o que importa, né, é o que está dentro.
porque o diploma sozinho não faz nada e tal, tal, tal. E eu falei sobre se redimir consigo mesmo. Acho que isso eu não falei. Sobre que você precisa se redimir consigo mesmo. Ok, beleza. Então, posso continuar dessa parte? Então, vocês querem que eu faça alguma recapitulação ou não precisa? Dá pra gente seguir? Então, beleza. Então, isso faz parte, tá, gente, da terceira coisa, do terceiro item, da terceira chave. Não sei como é que vocês anotaram aí. Então, isso que eu vou falar agora faz parte da terceira chave, né? Para a gente já começar as mudanças. A gente precisa se redimir conosco. O que seria esse redimir consigo mesmo? Felipe, como assim eu vou me redimir comigo mesmo? Porque muitas vezes a gente carrega fardos, carrega culpa. Essa é a palavra, culpa. Mas o que eu preciso que vocês entendam para que os movimentos aconteçam? Que a culpa é diferente de responsabilidade. O que seria responsabilidade? Por exemplo, você está lá dirigindo seu carro, aí você vai estacionar, dá uma arranhada no carro do lado. O que você tem que fazer? Se é o dono, se eu conseguir entrar em contato com o dono, aqui, olha, infelizmente eu arranhei o seu carro. Eu vou pagar o conserto. Assumo a minha responsabilidade quanto a isso. Tudo bem? A pessoa, tudo bem. Ok, foi lá, consertou. O que é o subproduto disso? Vamos imaginar aí outro cenário. Arranhou o carro, você foi lá e pagou, mas veio vergonha. Tipo assim, ai meu Deus, o que a pessoa vai pensar de mim? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, toda vez que eu estacionar, agora pode ser que isso aconteça. Aí entra a bendita da culpa. Ou seja, a culpa, ela é o que aparece quando você não entende o que é responsabilidade. Ou quando você não consegue administrar o que é responsabilidade. Vamos deixar assim que eu acho que fica melhor. E como assim administrar? Porque o que é de sua responsabilidade, você pega, resolve e segue em frente. Agora, se vem a culpa, se vem o fardo, ele tem a tendência de te travar, de te deixar estacionado naquele mesmo lugar. E a culpa, né, a gente vai também falar um pouco mais sobre isso no decorrer do nosso processo junto. A culpa ela é algo que literalmente ela pode minar com a sua capacidade, com a sua potência de vida, porque ela te paralisa, porque ela te estaciona. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que vai ter coisas na sua vida que você vai ter que parar um dia, né? Se você sente culpa por algo que você fez ou por algo que até você não fez, você vai precisar o quê? Ressignificar. E o que é o ressignificar? Entender a responsabilidade. Por exemplo, talvez você, mulher, entendeu que, vamos colocar assim, que você poderia ter feito mais, né? Que hoje muitas de vocês carregam esse fardo de que sempre vocês precisam estar fazendo mais, 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 mais. Não as da Avante, porque as da Avante a gente já vai mudar esse mundo através de vocês, tá? Pelo amor de Deus. A gente faz o que está ao nosso alcance. Mas vamos trabalhando isso. Então, o que é responsabilidade? Eu fiz isso, eu dei o meu melhor, a gente já aprendeu que lá no passado a gente fez o que a gente podia, mas a gente fez com o melhor que a gente tinha, com o melhor conhecimento que a gente tinha, com a melhor mentalidade que a gente tinha, assumiu a responsabilidade, assumiu o BO. E agora o que nós fazemos? Seguimos. E tá tudo certo. O que você precisa abandonar para seguir?
igual a Kenia colocou, tirar a mochilinha da culpa. Porque aí sim é uma escolha a partir do momento que você entende. Enquanto você não entendia isso, não era. Era uma coisa que você teria que conviver ali. Mas agora não. Agora é o momento de ver o que era da sua responsabilidade e também começar a entender, enxergar que na vida de outras pessoas, eles também têm que cumprir as responsabilidades deles. E que cada ser humano vai ter que arcar com a responsabilidade das suas decisões. E que você, muitas das vezes, não vai poder fazer nada. Vou dar exemplos práticos. Às vezes, você convive com um familiar ou com algum colega de serviço, sei lá, um amigo, que ele sempre está fazendo escolhas erradas. Sempre está se encalacrando em alguma coisa. Ou não está dando valor para devidas coisas. Qual que é a sua responsabilidade? Deixar. Deixar, né, gente, quando eu digo assim, né, ao ponto que não interfira em você, tá? Vocês estão entendendo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não vamos colocar o exemplo de violência doméstica. O cara tá fazendo violência doméstica e chama a polícia. Por favor. Né? Tô falando de coisas assim, né, que é da vida de cada um. Lembra que, né, indivíduos. Vou continuar. Vai ter coisas que a gente vai ver, por exemplo, sei lá, que os nossos pais, a gente tem ações que a gente acha que eles não estão fazendo legal. A gente vai mudar? Não. A gente vai ter que deixar. Gente, imagina eu, trabalho com autoconhecimento, tenho uma escola de autoconhecimento, mentoro as pessoas de autoconhecimento. E essa chavinha de ver as coisas, de ver comportamento, eu falo, né, que é a minha chavinha de ler mentes. Você acha que eu consigo desligar ela? Claro que não. Então, às vezes eu convivo com N pessoas que eu falo, meu Deus, quanta treta, meu Deus, quanta coisa para resolver. Você acha que eu fico lá? Olha, tem um trauma aí, tem um traço de caráter aí. Quantas pessoas, né, me seguem nas redes sociais e tem algumas que eu sigo mutuamente que eu olho, meu Deus, é por isso que a vida tá assim. E você acha que eu vou lá mandar mensagem no direct da pessoa? Gente, tem que deixar, porque é escolha. E também, gente, aí onde entra a parte de se redimir. A gente também já foi essa pessoa. Vamos ser sinceros, vamos assumir a responsabilidade de que a gente também pode ter sido a pessoa que não fez boas escolhas, de que a gente estava fazendo um monte de coisa que não era correta, e também a gente já foi a pessoa que não quis ouvir. Entendeu? Entenderam? Então, compreender essas coisas faz parte do processo de se redimir. E o redimir é isso. Porque aí é o ponto que aí mais as esposas, tá? Que cuida da família, quando de família é marido e filhos, né? Aí tem os parentes, né? Que é tios, mães e lalalás. Entender isso faz parte de se redimir consigo. No passado você fez o melhor que tinha com o que podia. Agora no presente você está fazendo o melhor que tem com o que tem. E a sua eu do futuro está esperando os frutos disso. E tá tudo certo. E é óbvio que é o que eu falo com vocês. Toda mudança que vocês investem em si reverbera nas pessoas que estão do lado. Então, por isso que eu falo, não fiquem aflitas, não fiquem ansiosas. Aguardem. Fluam. Hashtag fluir. Tá vendo que nada aqui é solto? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nada é modinha. Tudo tem um porquê.
Então, redimir, se redima consigo. E redimir consigo, gente, sabe o que é muitas vezes você também fazer? É soltar. Inclusive, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Soltar, liberar, entregar, desistir. Desistir. Tem coisas que sim, vamos precisar desistir. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. Continue na avante e neste mundo de infinitas possibilidades. Continuando, pessoal. Aí agora a gente vai para quarta chave, né? Para o quarto movimento de mudança que a gente vai precisar para a gente já ir se direcionando para este mundo de infinitas possibilidades, para este novo, né? Para quem está anotando, quando eu entro no flow, tá? É fluir, a vida fica leve e eu fico mais belo. Gente, eu não falei isso semana passada? Eu tô tendo um déjà vu. Falei, não falei? Ah, tá. Peraí, falei ou não falei? Falei, gente. Eu falei. é, que eu falei porque para entrar no flow a gente precisa decidir. Ah lá. Que eu... Mas então, vou recapitular. Eu acho que eu usei flow. Talvez eu tenha. Isso mesmo, cara. Ah, tá. Gente, eu falo, gente, que vocês são muito aplicados aí, aplicadas também. Então, só para recapitular, né? É exatamente, eu até vou usar essa frase que a Karen mandou, porque foi a frase que eu usei mesmo. Quando começa a fluir, a água fica mais limpa. A água não fica parada. Então, você começa a ver beleza nas coisas. Você começa a ver beleza, talvez, no relacionamento que você não via. E também, como está fluindo, você também vai começar a observar que tem outras águas paradas. E a água parada, né? Começa a dar lodo, começa a ficar feio. Então, o fluir, o flow te coloca nessa beleza da vida. E é aí que a gente também, aí isso eu acho que eu não falei na semana passada, quando a gente está no flow, essa questão da beleza, ela começa a vir por quê? Porque a gente também entende que no passado não fluía. Então a gente gastava energia demais com coisas que também não fazia, hoje não faz mais sentido. Então a gente começa a ver beleza nas coisas e começa a querer também ver mais beleza em nós mesmos. Aí a gente começa a entender que, por exemplo, eu mereço cuidar mais do meu corpo, eu mereço cuidar mais da minha mente, eu mereço cuidar mais dos meus relacionamentos. Por quê? Porque eu mereço melhor. Então é aí que às vezes você vai entendendo que se você tem condições, por exemplo, tem o shampoo lá de R$ 2,99, que você, tô falando, né, para todas as situações que você pode, tá, pessoal? Você pode comprar o shampoo de R$ 2,99, mas você pode comprar o shampoo de R$ 25,99, porque você sabe que o de R$ 25,99, ele o quê? Ele vai te dar os benefícios que você precisa. E você compra. E você compra sem culpa. E você compra sabendo que pode. E mais você compra porque você sabe que você merece. Vocês estão entendendo? Então é aí que você vai vendo o fluir. Que essas coisas também começam a fluir. Aí aonde corpo, mente, aí vamos colocar para vocês, né, que tem uma espiritualidade, quando você também começa a se conectar com essa parte sua que também é espiritual, tudo fica mais bonito. Você começa a ver beleza nas coisas e em você, mas principalmente em você, porque você vê o mundo conforme a sua neurótica. Deu para entender? É necessário co-criar. Quinto movimento, é necessário co-criar. Aí, gente, é que eu preciso muito que vocês prestem atenção nessa parte, porque assim,
para vocês não entenderem errado, tá? Levar para um lado que não é o lado, tá? Que é o lado místico do rolê. Então, beleza. O que que seria cocriar? Aí cada um vai interpretar de acordo com a sua própria neurótica, tá? A gente cocriar significa criar a partir de, né? Esse co é a partir de ou com alguém também tem isso. Então imagina que tudo já foi criado. Tudo já foi criado. Fato. Esse telefone que você está assistindo, essa aula, ele foi co-criado. Ou seja, pegou ali elementos que já tinha na natureza, sei lá, para fazer o plástico, para fazer os metais, para fazer a tela, para fazer tudo, já foi criado. Então, tudo que veio da criação e que eu crio uma nova coisa, uma nova situação, enfim, ele veio a partir de algo que já existe. Para eu iniciar os momentos de mudança na minha vida, eu preciso aprender a co-criar. Ou seja, criar a partir de algo que já existe na minha vida. Aí a gente parte para o primeiro ponto. Para eu começar a co-criar a minha realidade, foi por isso que eu perguntei o que vocês queriam para o ano que vem. Porque para eu começar a co-criar a minha realidade, eu preciso entender a primeira coisa. Lembra do consciente, que é ele que decide? Então, com a sua mente consciente, você precisa escolher. Sim, você precisa escolher aquilo que você quer para a sua vida. Chega de viver uma vida, deixa a vida me levar. Tá vendo que até isso é uma programação que querem colocar na mente de vocês, na nossa mente? Aí que agora o mundo de infinitas possibilidades começa a fazer efeito de verdade. Para viver um mundo de infinitas possibilidades, eu tenho que decidir o que eu quero, porque senão fica infinitas possibilidades e você não fez nada. Por quê? Porque dentre essas infinitas possibilidades, você vai precisar escolher uma. Parece bobo, parece infantil, mas a maioria das pessoas não sabem e se sabem não pratica. Ou não dão a devida importância. É necessário escolher, pessoal. Por exemplo, eu poderia perguntar: o que você quer para o seu relacionamento? A maioria das pessoas, elas vão falar o que elas não querem. O que você quer para a sua vida? A maioria das pessoas vão falar o que não quer. Mas lá para o subconsciente, ele não entende a palavra não. Ele só entende sim. Então, por exemplo, se você fala assim, eu não quero, sei lá, dá um exemplo bobo, tá? Eu não quero beber água, eu não quero beber água. O seu subconsciente, ele não entende a palavra não. Ele exclui. Aí, o que começa a gerar de você? Eu preciso beber água, eu preciso beber água, eu preciso beber água. Agora, olha para uma coisa negativa. Eu não quero sofrer no meu relacionamento, eu não quero sofrer no meu relacionamento, eu não quero sofrer no meu relacionamento. O subconsciente não entende o não. Então, o que começa a gerar? Sofrer no relacionamento, sofrer no relacionamento, sofrer no relacionamento. Tá entendendo a importância de saber dessa informação? Aí, para quem, né, acredita na Bíblia e tudo mais, tem um versículo na Bíblia que fala, né? Pedis e não recebeis, porque pede mal. Isso é o pedir mal, né? Ou seja, leve isso aí lá para a escola bíblica de vocês. Isso é o pedir mal. Porque muitas vezes você fica lá orando, pedindo, co-criando. Oração
é uma cocriação, tá? Orando, rezando, enfim, meditando. Eu não quero ter isso, eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso de novo, eu não quero que seja assim. Aí você só tá mandando lá pro inconsciente, onde que é o jardim. Olha a aula amarrando agora os conceitos. Só tá mandando lá pro jardim? Sim, 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 porque lá só entende sim. Aí eu vou pegar o exemplo do Robert. Eu quero me casar. Ele poderia ter dito: eu não quero ser solteiro. O que o subconsciente dele ia entender? Só ia gerar, frutificar na mente dele a neurótica da solteirice. Ou de ficar sozinho, e N outras coisas. Elisa, por que só entende sim? Vou te dar um exemplo prático, agora, de como que sua mente funciona. Todo mundo imagina aí um elefante rosa. Pá! Vê a imagem? Coloca sim ou não no chat aí para mim. Vê a imagem? Sim. Imagina aí limão. Limão. Vê a imagem? Vê a imagem? Ok. Agora imagina não. O que apareceu aí? Nada. O que mais? Nada. Mais alguém? Apareceu o que aí? Teve gente. Eu, no meu caso, às vezes aparece a palavra escrito não e a interrogação. Vácuo. Na prática é isso. Apareceu a palavra. Entendeu? A mente não entende não. Então, se ela não entende o não, é como se a mente. É como não? A nossa mente só consegue criar, trazer à existência aquilo que é possível criar uma imagem. Então, quando eu digo elefante rosa, vem a imagem. Se vem a imagem, eu crio. Agora, com o não vem nada. Então, é por isso que a sua mente só diz sim. O seu subconsciente só diz sim. Porque o sim, nesse caso, vem com a imagem. Entendeu na prática como é que funciona? Então, quando você diz eu não quero isso, vem o quê? Nada. Vácuo. Então só fica o que a mente consegue trazer imagem. Por exemplo, solteiro. Imagina aí a palavra solteiro. Que imagem que vem? Aí cada um vai trazer uma imagem. Uma pessoa sozinha sentada na praça, uma pessoa comendo sozinha no shopping. Vem uma imagem. Aí, vocês estão entendendo? Aí, se você foca no não, a sua mente não consegue criar, não consegue processar. Porque é o que a gente vai falar sobre a questão da cocriação. A gente só cria a partir do que existe. O não é a mesma coisa de nada, de vácuo. Então a nossa mente não entende o não. Kênia colocou assim: tem a ver com a criança que você fala não o tempo todo, ela faz o contrário? Exatamente, tem tudo a ver. A criança, quando, por exemplo, principalmente ali nas primeiras fases de vida, né, os pais têm muito essa questão: não faz isso, não faz aquilo. A criança vai fazer. Por este motivo, porque a mente não sabe processar o não. Vocês viram na prática, o não é vácuo, o vão é inexistente. Aí fica para a criança mexer no controle, mexer no vaso, mexer onde não pode. Então, como que você dá um comando para uma criança? Eu quero que você faça isso. Ou então, na verdade é isso mesmo, não tem nem outra palavra. Não. Por exemplo, que seria não mexe no controle, basicamente, né?
esse controle não, vamos colocar assim, esse controle vai estragar, esse controle é da TV, preciso que esse controle fique aqui, entendeu? Para adolescente. Aí, o que que a gente aprende da Avante, Elisa? E para adultos também, porque tem muitos o quê? Crianças com corpos de adulto. É só para os adolescentes, não, gente. É para gente de 90 anos, porque o corpo cresceu, mas a criança continua lá dentro. Então, para criança é a mesma coisa. Tá vendo que tá tudo interligado? E isso no processo da cocriação, que é, ou seja, começar a criar, é importante você entender esse princípio. Para de focar no que não quer. Porque quando você foca no que não quer, você vai atrair, porque a mente exclui o não e só fica lá, ó, o que vem depois do não. Então anotem, eu preciso focar no que eu quero. Ou seja, o que você quer para a sua vida, o que você quer para os seus relacionamentos, o que você quer para o seu profissional, o que você quer para o financeiro. Entendeu? Porque que pede, ora, reza, medita e não recebe? Entenderam? Posso passar para o próximo tópico? Ok. Então, primeiro, basta eu escolher. E para escolher é isso, focar no que eu quero. O segundo, tudo que você deseja já existe. Tudo que você deseja já existe. Agora, mais profundo. Tudo aquilo que você imaginar, você pode ter. Porque se você não pudesse ter, você não teria esta imagem dentro de você. Olha o quão poderoso é isso, entender isso. Se você está entendendo, se você está visualizando, se você está imaginando, aquilo pode acontecer. Então começa aí relembrar os seus sonhos de criança. Começa aí, por exemplo, pensar, né? Pensar no que você está pensando. Todas as vezes que você vai dormir. Nossa, eu poderia adquirir tal coisa. Nossa, é meu sonho ter isso. É meu sonho que a minha casa fique assim. Se você imagina, você pode ter. Fato. Fato. Eu falo, gente, que quando eu comprei o meu carro, eu, assim, meu sonho era ter uma EcoSport. Eu tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos. Eu vi o comercial, eu falava, eu vou ter uma EcoSport. E eu amava a propaganda dos bichinhos, né? É nós de Eco, é nós de Eco. Eles me ganharam aí. Então, depois a vida foi gerando, foi gerando, foi gerando. Eu fui dando passos, né? Decidindo, fazendo decisões. Até que chegou uma oportunidade. Qual que foi a oportunidade? Tirar a bendita da carteira. Como é que eu vou dirigir o meu EcoSport sem carteira? Vou pular etapa, vou burlar o sistema, aí o sistema vai lá e depois me dá uma rasteira. Porque é assim, gente. É o que eu falei lá na aula, lá, ó. Das roupas, dos trem falso. Não adianta, não. Dá pernada que vai tomar pernada. Então, assim, seguindo o rolê. Sempre quis. Aí chegou o momento que eu tirei minha carteira. Então, aí eu já me senti o quê? Mais apto. E aí eu fui dando passos em direção àquilo. E na minha cabeça, todos os dias, eu me via dirigindo o EcoSport. Aí a Priscila que está aqui, que assim, Priscila é minha amiga de longas datas, gente, assim, de muitas datas. O meu processo de cocriação, ele é tão poderoso.
e eu tô ensinando isso para vocês hoje, eu literalmente não é só na mente, eu trago para ação. E era uma coisa que eu fazia sem saber o que eu sei hoje, porque hoje eu sei o por trás. Isso tudo que eu fazia assim, de forma inconsciente. Então, eu via vídeos todos os dias antes de dormir. Eu, a cor, eu já sabia a cor do carro, eu já sabia o ano, tudo. E assim, e aquilo para mim, eu já me imaginava. Eu estava na rua andando a pé, eu me imagi... aí quando passava um EcoSport no mesmo trajeto que eu mentalizava. Eu falei assim, falava comigo mesmo, um dia vai ser eu fazendo esse mesmo trajeto, daqui um dias vai ser eu. A condição financeira totalmente contrária, tudo contrário, gente. Mas é que tá. O que que eu falo para vocês? A gente muda aqui, ó. A gente mudando aqui, a gente muda a realidade. E aí onde entra a Priscila, que aí ela já tinha carteira, já tinha carro, né? E a gente andava muito junto. Aí toda vez que tinha um carro, um EcoSport passando, eu pegava a sua imaginação, eu queria viver a emoção na realidade. E ela embarcava nas minhas, né? Louca, doida igual eu, né? Uma loucura boa nesse sentido. Priscila, siga aquele EcoSport para eu continuar vendo, para eu continuar gerando. É isso que eu fazia. Eu queria ver como é que a roda girava, como é que o carro brilhava, a distância de altura dele para outros carros, e aí ela seguia mesmo. Aí até o ponto que eu falei, não, já chegou o momento. Eu vou dar passos em direção a isso. E isso a realidade lá, gente, do mesmo jeito. Conta bancária do mesmo jeito, lá, lá, lá. Priscila, vamos na concessionária. Vamos lá. Desculpa a expressão, gente. E, Robert, não precisa editar isso, porque não tem outra expressão que lide com isso. Não tinha um puto no bolso. Vamos lá na concessionária. Comprar, ver o carro. Aí a gente tinha uma semente. Uma semente que a gente tinha ganhado na igreja e tal, que era exatamente isso que eu estou falando com vocês. Você tirar da mente, tirar das ideias e trazer para o físico. Então, essa semente simboliza isso, né? E a mesma coisa do fluir, lá, lá, lá. Vocês entenderam o princípio, né? Aí eu fui, vamos lá, Priscila, e levei a minha semente. Levei. E fui lá, fiz simulação de valores, fingindo, tipo, não é fingindo, mas sim, você tá entendendo, né? Testando, atuando, como se tava tudo ok, como se eu fosse um cliente normal e que eu iria comprar o carro. A gente foi lá na Contorno Car Shopping, não, qual que era o nome lá, Priscila? Portal Shopping. Nem sei se existe isso ainda. E a gente foi lá, sentei no carro, senti o cheiro, e era, né, tudo. Aí, beleza, e eu lá com a minha semente. Fiz um test drive, né? Rodei, dei uma volta, fiz tudo. Tá, como é que funciona? Como é que são os planos? É assim, assim. Ok, muito obrigado. Entre em contato. E assim eu fiz. Aí, gente, quando chega nessa hora, você já viu os vídeos, você já tinha a mente. Mas quando chega, gente, quando você sente, você toca, o processo de cocriação já fica poderoso. Porque você já deu mais um passo, você já gerou o movimento para aquilo acontecer. Aí eu fui me movendo. Aí sim, comecei a movimentar o financeiro, abrir mão de algumas coisas e tals, para poder, de fato, progredir naquilo, me organizar também para essas questões. Aí fiz um segundo movimento. Qual que foi o movimento que eu fiz? Vou procurar um personal car, porque eu não tinha muita habilidade. Eu iria comprar um carro usado, né? Então, assim, eu precisava de alguém que atestasse a qualidade daquele carro, porque eu não queria ter problema. Porque eu via muitas pessoas comprando carro usado e tendo problemas com o carro usado, né? Aí a Karen falou que comprou a casa dela desse jeito. Beleza, Karen, daqui a pouco eu quero que você conta pra gente, tá? Com mais detalhes. Se não for hoje, outra aula. Aí, beleza. Fui, né? Falei assim, já vou dar esse movimento. Contratei um personal car. Contratei um personal car
para ele pesquisar carros de procedência. Enquanto isso, os movimentos foram acontecendo. O dinheiro da entrada foi surgindo, as coisas foram aparecendo, o personal cara achou o carro que eu queria. Mas aí eu tinha umas crencinhas limitantes, ou seja, né, crenças que me limitam a chegar. Eu falava assim: ah, eu não quero ter um carro com banco de couro, não. Por que que eu falava isso? Porque todo mundo falava que banco de couro era difícil de manter. Olha só, a minha mente aceitando sugestão externa, aceitando opinião. Lembra da opinião? Opinião nada serve. Lembra? Lembra da aula? Aí eu fui, aí ele achou, Felipe, achei o carro, assim, valor tal, conservadíssimo, tal, tal, tal. Quando eu falei, ih, banco de couro. Aí, eu, aí ele falou, por que não? Qual que é o problema? Aí eu falei, ah, mas é difícil de manter, né? Ele falou, meu filho, é o sonho de consumo. Banco de couro é passou um paninho, passou um creminho, você tem ele para a vida inteira. E sem falar que o carro fica mais bonito. Aí eu, não é que é mesmo? Olha só, a importância de quem você está ouvindo. Beleza. O que que eu fiz? Vou comprar. E ainda faltava parte do dinheiro para entrada. E assim, e também, gente, eu não sabia se financiamento ia aprovar, um monte de coisa. Mas eu falei, esse carro é meu. E no dia, gente, por isso que eu falo, tá vendo que a ambiência é importante? Se a gente conta os negócios assim, o povo acha que a gente é doido. Aí no dia que eu fui conhecer o carro, eu levei um pendrive. O pendrive com as músicas que eu queria ouvir no carro. Eu fui lá para ver três coisas: o carro, testar o ar-condicionado, porque era uma coisa que para mim era imprescindível no veículo, e para saber se o som era bom, porque eu amo música. Não preciso contar isso aqui para vocês, né? Se vocês não sabem, eu amo música. Então, ou seja, eu já fui com um sentimento de posse. Por quê? A minha mente já tinha criado, a minha mente já tinha imaginado. Então, se minha mente já tinha imaginado, já era meu. E ali eu fiz. Meu financiamento aprovou, o dinheiro da entrada apareceu, tudo aconteceu. Eu estava indo no centro da cidade, estava no carro, o rapaz chamava Gustavo. Gustavo me ligou: Felipe, seu financiamento foi aprovado, você pode vir buscar seu carro. Eu, o quê? Tipo assim, ainda tem aquele negócio ainda, tá bom. E ali foi o movimento. E Priscila não sabia, porque eu não tinha dito para ninguém que eu estava comprando carro. Anotem essa dica. Faça em silêncio. Cocrie em silêncio. Imagine em silêncio. Não tinha falado para ninguém. Aí eu fui sozinho, fui lá pegar o carro. Aí, assim, olha só como é que são as coisas. Eu, quando já estava com. Exatamente, inverno. Não, é exatamente. E também você não se sabota, tá? Depois eu vou explicar isso, tá, Jéssica? Me lembrem, tá, pessoal, se eu esquecer esse lance aí da inveja, quando você não fala. Depois eu vou explicar que muitas vezes não é inveja. Eu tenho um negócio por trás aí. Me lembrem, por favor. Aí, quando eu já estava com o carro na mão, eu liguei para Priscila. Porque, pô, a menina sonhou junto comigo, né? Esse processo todo e tal. Vou contar. Pri, eu tô aqui em tal lugar, comprei o carro. Ela, Felipe, eu tô aqui do lado. Gente, parece mentira. Priscila, é ou não é? Priscila, você tá aí? Felipe, eu tô aqui do lado. Então eu já saí, né, da concessionária, né? Porque não era uma concessionária, ele tinha vários carros para poder vender. Já saí, eu já meio que encontrei com ela no meio do caminho e ela sonhou comigo, embarcou nas minhas loucuras. Ela estava literalmente no sonho realizado, concretizado, ou seja, a ideia, a mente, a projeção, o que vocês quiserem chamar, real. É assim. É assim. E assim foi. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí eu vou explicar o que a Jéssica colocou, né? O que o outro não sabe, o outro não inveja, não pesa. Tem sim essa questão do externo, mas eu posso te contar que muitas das vezes não é a inveja dos outros quando você conta.
que atrapalha o processo da cocriação? Gente, isso realmente é algo que não se fala por aí. Lá fora, vocês vão ter acesso a algo exclusivo. O que que é esse pesar? O que que é esse dar errado quando você conta para alguém? A sua mente ela funciona nesse processo de que ela precisa imaginar, criar e depois ela traz a existência de uma forma física, através dos movimentos que você vai fazendo. Só que quando você conta para alguém, compartilha isso com alguém, a sua mente, quando você está contando, que está fazendo, lá, que está acontecendo, a sua mente já entende como realizado. Aí ela para de gerar os movimentos para que você alcance. Aí o processo é sabotado. Esse é o porquê que não pode contar para as pessoas. Pegar a chave aí, pessoal? É isso. Porque a sua mente já entende que já fez, que já está pronto. E se já está pronto, você vai parar. Você não vai dar os movimentos, você vai encerrar os movimentos. E eu, gente, até arrepiei aqui. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. E eu tenho mais provas. Foi assim com a minha carteira de motorista. No primeiro exame, quando eu fiz o meu primeiro exame, eu contei para todo mundo que eu ia tirar a carteira. Isso mesmo, Elisa. E eu colocando ajudar nos outros. A gente faz isso. A gente fez isso muitas vezes. A gente já está se redimindo conosco mesmo aqui nesta noite. Eu fiz isso com a minha carteira. Quando fui contar para todo mundo que eu ia fazer exame, tomei um pau na carteira, assim, ridículo. Ridículo. Porque eu também fui naquele lance, né? Tipo assim, né? Eu já tava de boa, todo mundo tirou carteira de primeiro, eu também vou tirar, mas eu já tinha contado. Assim, gente, foi ridículo. Eu passei direto a placa do pare. Foi um ridículo que acabou com o meu exame. Todo mundo sabe que passar direto é falta eliminatória. Eu já estava dirigindo bacana. Meu instrutor falava assim que eu poderia dirigir uma carreta se eu quisesse. Ele colocava os alunos para assistir a minha aula, né? E foi isso porque eu falei para todo mundo. Então, já minha mente já entendeu, já tirou a carteira, filha. Não precisa mais de movimento da minha parte. Aí no segundo, gente, tá, é isso, por isso que eu falo, que se você fica falando muito, parece até místico o rolê, mas não tem nada de místico nisso. Aí eu fui, virei e falei, não vou falar para ninguém. Vou falar para ninguém, nem para minha mãe, nem para meu patrão. Ah, falei, como é que você chegou lá no seu patrão? Oi, tudo bem, patrão? Eu preciso fazer um exame. E era um exame. Tipo assim, ele com a neurótica dele, ele entende o que ele quiser como exame. E tá tudo certo, né? Fui fazer um exame. E qual que na minha cabeça, o que que veio também? Vou de boa, vou calado, porque se eu tomar pau, também ninguém vai ficar sabendo. Então eu já fui leve. Já fui fluir. Eu já fui no hashtag fluir. Já fui no modo hashtag fluir. Fiz o exame, passei. De boaça. Aí depois Priscila também tava nessa época. Priscila, fui fazer um teatrinho, né? Priscila, fui fazer o exame de novo. Ela, não, sério? Você foi fazer o exame de novo? Aí eu fui brincar com ela. Tipo assim, né? Olha no chat. Priscila, fui fazer o exame. Priscila, infelizmente, não passei. Ela, credo, Felipe! De novo? Pelo amor de Deus! Como assim que você não passou? Por quê? Na neurótica dela, tirar a carteira foi muito fácil, porque ela tirou de primeiro, o irmão dela tirou de primeiro, quase todo mundo tirou de primeira. Então, ou seja, ela falou isso com base na neurótica dela. Aí o que acontece? Aí ela também viu as aulas, então, tipo assim, ela acreditava muito, né? Então, tudo bem, né? Então ela não fez por mal, tá, gente? Entendam isso. Mas aí o que acontece? Imagina se de fato eu tivesse tomado pau, como é que eu não ia me sentir? É isso. É sobre isso. Vocês pegaram aí essa chave? Então para de falar. Calem a boca. Com respeito que eu falo em calem a boca, tá, pessoal? Mas tem hora que tem que levar uma chinelada.
para ver se aprende. É isso. Então tem inveja? Tem. Mas 90% do rolê é culpa sua. Culpa não. Opa, risca a culpa. Responsabilidade. Sua responsabilidade. Ai, ai, gente, vocês têm espaço para mais informação aí? Eu já posso finalizar a aula. Porque para mim, assim, tá vindo, eu tô liberando. Tem mais espaço aí? Então, bora. Cuidado, HD tá liberado. E o bom que aí vem a seguinte frase, né? Conhecimento não ocupa espaço, então vai seguindo. Outra chave, outro movimento, né? Cuidado com os gostos e cair no automático. E o que quer dizer isso? Muitas vezes você já se acostumou com a vida que você está tendo. Já parou para pensar nisso? Aí, quando a gente começa a olhar de fora, né? Trazendo a responsabilidade, não a culpa. Talvez você já se acostumou em ter fulano ou fulana falando com você de qualquer jeito, te tratando de qualquer jeito. Quando a gente fala de relacionamentos, que é o PDF de relacionamentos tóxicos. Por que é perguntas, né? Lá tem perguntas para te fazer pensar, para te fazer refletir, para tirar a sua mente das probabilidades e começar a trabalhar as possibilidades. Exatamente por isso. Porque possivelmente, se você não faz esse exercício de se perguntar, uai, será que eu já não tô acostumado com essa vida? Aí, né, aí vem aquelas coisinhas, né, aquelas crencinhas. Ah, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Ah, vai? Vai mesmo? E esses sonhos? E essas ideias? Elas estão aí. Se elas estão aí, elas têm que acontecer. Você vai morrer frustrada? Você já se questionou se você não está no modo automático? Se você não está no modo automático para o corpo, se você não está no modo automático para a saúde, se você não está no modo automático para a profissão? Já se questionou? Já se perguntou? Cuidado com os gostos, porque talvez você só gosta sempre das mesmas coisas, tanto das ruins, infelizmente, ou até das boas. Por exemplo, dar um exemplo prático da minha vida. Eu não conseguia comer salada sem colocar sal. Não conseguia. Tipo assim, lá, colocar lá o óleo, o azeite, perdão, e tal, colocar lá tudo certinho. Não conseguia. Não conseguia sem, sabe, colocar o sal. Um dia eu falei, vou experimentar, vou testar. Gente, é delicioso. Pra mim, tá? Eu- o alface ter gosto de alface. A couve ter gosto de couve. O repolho ter gosto de repolho. Porque antes só tinha gosto de sal. Você tá entendendo? Que às vezes o automático tá aí e você nunca testou novos sabores, novos cheiros, novos ambientes. Principalmente para nós que tratamos de relacionamento aqui na Avante, para você começar o que? Ter contraste. Sabe, uma das coisas que foram um salto nos meus relacionamentos? Ambiência. Sabe quando eu entendi que os meus relacionamentos que eu tinha me maltratavam? Quando eu fui para relacionamentos que me tratavam bem. No meu caso, quando eu experimento algo muito bom, é muito difícil eu querer voltar pro ruim. Aí, gente, né, vou abrir meu coração aqui para vocês.
quando fala de vida, sabe? De planejamento. Avante, avante, ela era só uma ideia. Avante era só um projeto. Mas todos os dias eu pensava, ensinava, eu via, sabe, as janelinhas, assim, que é essas janelinhas que ficam pra gente, sabe? Eu via, sabe, as curtidas no Instagram, eu via, sabe, eu me via, assim, ainda o meu cenário tá longe daquilo que eu almejo pra avante. Cenário que eu falo cenário mesmo, tá? De coisa física, tipo, sabe? Tá, mas assim, uma coisa pra mim era muito clara, eu tinha que ter uma tela atrás de mim. Eu tinha que ter uma tela. E lembra que eu já compartilhei com vocês que uma vez eu fui pedir opinião para quem não era da minha área? Acho que foi na aula sei lá, Sai da Ilusão, que eu compartilhei com vocês. Lembram? Então, essa pessoa, gente, tem gente que tem um dom, assim, sabe, às vezes. Felipe, acho que seu cenário tinha que ter, sabe, livros e não sei o quê, sabe, e lá, lá, lá. Aí eu mandei na lata dele. Eu não leio livro, não gosto de livro. Por que que eu vou colocar livro lá? Só para aparecer com o cenário do Thiago Brunet? Só para aparecer com o cenário do Thiago Brunet? Que é o que você gosta? Gente, quando eu falo não leio livro, não quer, né? Eu prefiro ver palestra, documentário, áudio, livro. Livro, para mim, o físico, tem que ser de um assunto ultra específico, tá? Mas seria falsidade eu colocar uma estante de livros aqui atrás. Porque qual que é a imagem que uma pessoa que bota uma estante atrás de livro quer passar? O meu conhecimento vem através dos livros que eu leio. Aí eu gerando mentira e travando o meu processo, travando o meu movimento. Que aí eu tá aqui jogando as coisas para vocês e aqui, ó, nas minhas costas. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Fraude, fraude, fraude. E o que, que eu almejo para frente? É ter um outro cenário que tenha telas. E eu comecei com o que eu tinha? Uma tela. E assim seguirei. E eu não vou falar os projetos, não é porque vocês vão pesar eles, é porque senão a minha mente vai me sabotar no processo. Deu para entender? Então, cuidado, gente, com os gostos. Experimentem coisas novas. Outra coisa, né? Não precisam me dizer, tá? É uma pergunta, né, pra gente, pra vocês não se sabotarem aqui, né? Eu gerar sabotagem na vida de vocês. Né, para você que tem o sonho, para você que já se viu, se imaginou em lugares de riqueza, de prosperidade, sabe, de abundância. Quando eu digo abundância, não é só aquela abundância de ter só para você, de você ser abundante, super abundante a ponto, sei lá, de sua mãe precisar de uma cirurgia, você ter condições de pagar para ela. É desse tipo de abundância que eu estou falando, sabe? Eu, por exemplo, quando eu vou para Nova Limas, em Macacos, quando eu vou para o Belvedere, gente, eu sinto. É uma coisa assim, sabe? Que não sei se vocês já tiveram essa sensação. Por isso que essas hashtags que a gente vai trabalhando é muito para isso. Para a gente trabalhar o mental e o corporal. Por isso que eu perguntei, vocês perceberam? Vocês estão percebendo? Porque é isso que eu quero dizer. Eu, por exemplo, quando eu vou lá para Savassi, gente, quem me conhece sabe, eu moro em Ribeirão das Neves, nunca escondi isso de ninguém. Mas assim, né, eu tenho outras ambiências na minha vida também. Minha vida não é só Ribeirão das Neves. E, por exemplo, quando eu vou para o Belvedere, quando eu vou para Macacos, quando eu estou na Savassi, gente, eu sinto que o ar de lá é mais leve. Você pode me julgar, quem estiver vendo esse vídeo no futuro pode me julgar, mas quem me entender vai me entender. Quem já sabe, quem já sentiu o que eu estou sentindo,
Quem tem essa mesma vibração, quem tem essa mesma potência aí dentro, sabe muito bem do que eu estou falando. E eu sei que você sabe. E eu sei que vocês têm, porque senão vocês não estariam aqui. Isso a gente vai entender os porquês aí. Karen colocou, é verdade. Kenny, eu te entendo perfeitamente. Pois é, pois é. Cenas para os próximos capítulos. Gente, essa aula hoje tá fantástica. Fantástica. Para finalizar, de fato, se você aí já é um alerta aí, não tem o desejo de mudança, você não está evoluindo. Aí traz para geral aí. Se as pessoas que você convive não têm o desejo de mudar, elas não estão evoluindo. E é por isso que eu falo para vocês, minhas mentoradas e meus mentorados. Se você que está assistindo esse vídeo agora, ao vivo comigo, está assistindo depois, se dentro de você não existe um desejo de mudança, mudar relacionamentos, mudar profissional, mudar ambiências, você não está evoluindo. Você está iludido, iludida. Pode ficar vendo Instagram de casa de rico, pode ficar lá vendo a vida da Anitta e desses povo todo. Se aqui dentro você não tem o desejo de mudar, não está evoluindo. E se você não está evoluindo, você está regredindo. Encerro aqui. Então já anota a hashtag da semana. Hashtag evolução. Anotem aí. Hashtag evolução. Que é a hashtag que, né, a partir de amanhã vocês já vão liberar lá. Hashtag evolução. Porque vocês que estão aqui comigo, vocês estão nessa mesma vibração. De o quê? De evolução. Nós estamos gerando esse sentimento, esse desejo de mudança. Então, se nós estamos gerando em nós, nós estamos evoluindo. E ano que vem vai ser diferente. Quando eu digo ano que vem, é porque já está acontecendo a partir de agora. Essa frase nunca fez tanto sentido quanto vai fazer no dia de hoje. Depois de todas essas chaves que foram viradas. Todo mundo com papel? Aí? Com lápis? Ok. Então vamos lá. Bem-vindo ao mundo de infinitas possibilidades. E este papel, ele representa isso. E para quem quiser fazer essa técnica de novo, né, Robert, essa parte, tá? Ela vai entrar naquela parte dos exercícios práticos, tá? Então, como eu disse para vocês, bem-vindo ao mundo de infinitas possibilidades e este papel em branco é o seu mundo de infinitas possibilidades. O que a gente vai fazer? O que eu vou ensinar para vocês hoje? A cocriar a realidade de vocês através das infinitas possibilidades que você já entendeu na aula, né, dos movimentos, que é você que escolhe e que esse papel ele representa isso. Né? Igreja geralmente tem muito essa questão de fazer no final do ano, projeto de vida, e né, que você escreve lá. Muitas vezes, né, quem já fez, ou deixa para a última hora, ou só escreve e não entende o poder disso. Esse papel em branco ele vai representar esse projeto de vida, mas agora, não é no final do ano. É agora, porque a gente está vivo agora e eu sei que você que está aqui assistindo esse vídeo já quer agora criar essa realidade.
Então, esse papel em branco ele vai representar isso. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu projeto, que eu chamo de mapa dos sonhos. Porque tudo começa com um sonho, tudo começa com uma ideia, e que nós, através desses movimentos, vamos trazendo a existência, trazendo para o material. Não vai dar para vocês lerem, tá, pessoal? Mas assim, só para vocês poderem. Nossa, não vai dar mesmo. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, né, a estrutura, tá? O que que vocês vão fazer? Aqui, olha. Vamos lá. Tá dando para ver? Não é para ler, não, tá? É só para saber se tá dando para ver. Tá dando? Não. Gente, eu acho que não vai dar mesmo. Eu acho que não vai focar. Agora deu, agora deu. Tá vendo aqui, ó? Estão vendo? Então, vocês vão colocar aqui, ó, no centro, o nome de vocês. Aí vocês podem circular, né? Tipo assim, ou fazer um quadrado, mas centralizar o nome, ok? Isso. E a data de nascimento de vocês. Aí, cada um pode dividir da sua maneira, né? Que seriam o quê? Essas abinhas aqui, ó. Que aí, por exemplo, eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui saúde, aí depois do lado eu coloquei espiritualidade, aí eu coloquei aqui que eu tenho como meta realizar boas ações. Então você vai criando como se fosse divisões para cada tema que você julgue aí importante para a sua vida. Então, quais os que eu coloquei, né? Coloquei saúde, eu coloquei o eu. O que que significa o eu? As coisas que eu almejo para mim. Não é para minha família, não é para o meu trabalho, não é para minha mãe, não é para o meu, no caso de vocês que têm esposo, que têm filho, não. Você. Então eu coloquei saúde, eu, espiritualidade, né? Algumas coisas eu posso compartilhar com vocês. Por exemplo, na saúde, que inclusive eu vou iniciar esse movimento hoje com vocês, né? Que é da questão dos meus treinos, de literalmente voltar a ter a alimentação que eu sempre almejei para minha vida, que durante o ano passado eu já compartilhei alguns episódios com vocês, assim, que me desestruturou muito emocionalmente, mas hoje eu já estou na potência que estou e eu quero que o meu corpo volte a ser digno da potência que habita dentro de mim. Então, isso também está no meu projeto de vida, né? Que é de fato voltar com a minha rotina de treinos, a minha dieta mais saudável, ter mais cuidados estéticos, beber água. Então, isso eu posso compartilhar com vocês, né? Até mesmo porque eu também já compartilho isso com todo mundo. Então, isso está nas minhas metas do eu. Aí, o que eu consigo compartilhar aqui com vocês? Eu coloquei ser mais útil para as pessoas, né? E isso tudo, tá, gente? Isso eu fiz no ano passado, no começo desse ano. Por exemplo, ser mais útil. Eu estou sendo mais útil para as pessoas, né? Porque quanto mais útil você é, mais útil para a vida e mais você recebe. Então, está numa das minhas metas. E a Avante hoje é a ferramenta que eu consigo ser útil na vida das pessoas. Aí eu coloquei espiritualidade. Deixa eu ver o que eu consigo compartilhar aqui com vocês. Coloquei vou meditar mais, vou expandir a minha consciência. Aí, beleza. Aí, aqui no campo das boas ações, coloquei boas ações, coloquei relacionamentos, coloquei experiências que eu quero viver, que eu quero de fato experimentar. Trabalho, as coisas que eu almejei para o trabalho. Deixa eu ver coisas que já se realizaram, porque como eu já fiz, deixa eu ver aqui. Quando eu fiz, eu ainda estava terminando a minha formação de desenvolvimento humano. E uma delas estava a concluir. Já está realizado, né? Aí eu fui coloquei um check, né, de marcado, né, de ok. Eu coloquei como um dos meus objetivos também ler mais livros, né? Não é porque eu não gosto que eu não vou também me disciplinar a fazê-los. Coloquei e sim, aconteceu também. Ah, fechar parcerias profissionalmente aconteceu, né?
a Avante é fruto disso, e acaba que também vocês são meus parceiros profissionais, apesar de mentoradas, né? Deixa eu ver o que mais. Então foi assim que eu dividi: saúde, eu, espiritualidade, trabalho, experiências, relacionamentos e boas ações. Então vamos lá. Crie as estruturas de vocês. Aí assim que vocês criarem as estruturas de vocês, nome no centro, aí vai criando aí, igual eu fiz. Lembra que seu nome está no centro. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, aqui, ó, não, acho que realmente não vai dar para vocês verem. Eu puxei, por exemplo, e coloquei tipo como se fosse ramos nessa parte que está centralizado. Pegar a visão? Que é como se tudo tivesse interligado a mim. Então eu fui, por exemplo, lá eu coloquei lá saúde, aí eu fui, puxei um raminho e coloquei e centralizei em mim. Eu centralizei em mim, espiritualidade, centralizei em mim. E vocês estão fazendo de lápis, né, pessoal? Vou explicar o porquê do lápis. O lápis, ele é feito de carbono. O carbono, o mesmo carbono do grafite, né? Ele é o elemento químico mais próximo do diamante que você tem perto de você aí. E o diamante, gente, ele é uma pedra preciosíssima. O valor dele né, tem diamante que chega a ser inestimável. Então, dentro desse processo, qual que é a diferença do grafite para o diamante? No processo de formação, para o grafite, né, para esse carbono virar diamante, ele precisava de uma pressão muito grande. Então, quando você faz de lápis, existe uma energia, né, literalmente uma energia mecânica ali, né, para você escrever, e também é como, né, vão aí, é uma coisa mais poética, né, pessoal? Mas vocês vão entender a intenção que a gente está colocando aqui. É como se você estivesse escrevendo o seu projeto de vida com um diamante. Pegaram a visão? Então tá vendo que até, por que lápis? Por causa disso. Gente, é tudo. A gente tem que começar a ser mais intencional na vida da gente. Então é isso que eu estou trazendo para vocês também. Essa intencionalidade. Então é por isso que é o lápis. Entendeu? Porque é como se você já estivesse ali, ó, já escrevendo com diamante aquilo que você está gerando, aquilo que você está prospectando para sua vida. Então, o que que vocês vão fazer? Aí vocês vão tirar um tempo, não obviamente que não vai dar para a gente fazer tudo, mas pelo menos aí, coloca para a gente fazendo junto, para a gente aproveitar o quê? Essa vibração que nós estamos nela, juntos aqui. A gente vai usar essa energia, essa intencionalidade, e já usar ela agora. Coloca um de cada. Eu também vou colocar aqui no meu também. Coloca pelo menos um de cada, para já aproveitar essa energia. Aí quando vocês colocarem, e sempre, gente, lembra da aula, sempre no afirmativo. Sempre no afirmativo. Por exemplo, eu coloquei aqui, treinar 6 vezes na semana. É afirmação, é dando um comando. E sempre no positivo. Porque nós entendemos que o nosso subconsciente não entende a palavra não. Então, por exemplo, se você colocou assim, vou, sei lá, meditar mais. Você almeja meditar mais, é vou meditar mais. Ou eu medito mais, para ser mais específico. Coloca a data de hoje, tá? Jéssica, ok. Aí vocês vão escrever em algum espaço aí, o meu eu coloquei aqui em cima. Coloca assim, ativar mapa dos sonhos. Ou seja, você vai dar um comando para tudo aquilo que você está escrevendo aí ativar. Tá vendo? Ó, estamos trazendo do mental, estamos trazendo para o físico, né? Olha o movimento, olha o movimento. E assim vai ser para tudo. Primeiro você mentaliza, você sonha.
Depois você vem e anota. É assim que a partir de hoje você vai começar a reger a sua vida. E não se espante quando você vê que está dando tudo certo. Claro que de tudo que eu coloquei aqui, algumas coisas eu fui alterando ao longo do processo, ao longo da jornada. Por quê? Nós não estamos hoje na semana do hashtag evolução. Então, por exemplo, as coisas que eu coloquei aqui, eu coloquei com o meu eu do passado. E que o eu de agora faria de uma forma diferente, aprimoraria, não faria. Mas, gente, já teve época de eu, sei lá, eu nunca fiz, né? Mas, tipo assim, vou ser milionário, tipo, ganhando na loteria. Eu não vou me julgar, né? Porque o que eu tinha com a mentalidade que eu tinha. Mas, assim, o eu de hoje, pô, Felipe, por favor, né? Por favor. Então, assim, agora vem a segunda etapa. Depois que vocês criarem todo o mapa do sonho de vocês. Para cada item, vocês vão eleger 3 prioridades, que é a que vocês vão focar. Felipe, coloquei 20, não tem problema. Coloquei 30, não tem problema. De cada item, vocês vão eleger 3 prioridades. Por quê? Porque para sua mente também trabalhar, te ajudar, não te sabotar e também te conduzir nesse processo de trazer existência, não pode ter esforço. Esforço no sentido de que, ai meu Deus, é algo muito difícil. Não, tem que ser simples. Então, da sua lista, você vai colocar 3. Igual, por exemplo, Robert, que colocou a situação de casar. Que tem que ter no seu relacionamento? Como que você imagina que seja, sei lá, o seu casamento, a casa onde vocês vão morar? E pega 3. E desses 3 é a prioridade. O restante, hashtag fluir. Deixa fluir. Entendido isto, quanto tempo vale esse projeto? 6 meses. Eu boto meus 6 meses. Mas se quiser colocar 3 meses, você pode colocar aí 1 ano. 1 ano não, 1 ano eu acho muito. Coloque no mínimo 6 meses. Tá bom? Eu, por exemplo, esse é o meu segundo. Eu tenho um aqui, aí o que acontece? Fez o primeiro, né? Aí depois, daqui 6 meses, vocês vão fazer outro. Aí você guarda. Aí depois, né? Principalmente tem dia que a gente não tá muito bem, que às vezes a gente acha que a vida tá um pouquinho travada. Volta, relê e vê. Vê se alguma coisa já aconteceu, vê se alguma coisa você precisa mudar, você precisa alterar. E o restante, gente, vai fazendo os seus jobs, vai procurando a evolução, vai procurando conhecer, vai experimentando ter ambiências, né? Pega a minha história como inspiração, vai ter coisa que você vai colocar e que você ainda, obviamente, não tem. Vai lá testar, faz igual eu fiz, traz alguma coisa que você possa já materializar. Por exemplo, se é o carro, compra o chaveiro do carro. Se é a casa, compra o tapete. Tá entendendo? Priscila fez com a moto. Se é, por exemplo, uma viagem, já vai lá no site. É de graça. Mas para sua mente, não. Para sua mente é poderoso. Vai lá. Já vê o pacote. Vocês estão compreendendo, pessoal? O movimento traz possibilidades. Então, movimente-se. Movimente-se. E o movimento é isso. É às vezes algo simples. O meu foi um feijão. E você? O que você já pode começar a trazer? Priscila colocou e foi com a moto porque eu falei, vá lá e compra alguma coisa, compra o chaveiro da moto. Ela foi lá, comprou o chaveiro. E a moto veio depois. Vocês estão entendendo, pessoal? Perfeitamente. Já colocaram. Então, qual que é o movimento que vocês já vão começar a fazer?
Amanhã vocês vão saber o meu movimento, que eu vou colocar lá. E eu quero ver o movimento de vocês com a hashtag evolução. E é só colocar lá. Só quem vai saber é a gente. As outras pessoas não vão saber. E eles não precisam saber. Por todos os motivos que a gente já falou aqui. Conseguiram compreender, pessoal? Coloca aí para mim no chat, sim ou não? Ok, legal. Agora, essa frase vai fazer muito mais sentido. Bem-vindos. Agora sim, sejam bem-vindos ao mundo de infinitas possibilidades da Avante. Ano que vem, pessoal. Ano que vem, quando eu falo assim, estou falando por causa de metas. Já que a gente já está vendo movimento, a gente já vai começar a fazer movimentos, o Avante já está acontecendo. O Avante já está acontecendo. Pessoal, então, se não tem, alguém tem dúvida, alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Karen, quer compartilhar com a gente a história da tua casa? De como é que foi? Pode ser por áudio, pode ser por áudio. Então tá, fica à vontade, pode compartilhar com a gente. Então, eu coloquei, né, desejo no meu coração que eu queria comprar uma casa. E não tinha recurso nenhum, não tinha nem ideia onde eu ia para conseguir conquistar o que eu queria. E Uhum, aí eu comecei a buscar. E aí eu fui atrás de um corretor de imóveis e tal, e fui indo, igual você, literalmente igual você falou, sem um tufo no bolso. E eu falei, não, nada vai me paralisar, não importa o que aconteça, eu não vou deixar nada me paralisar, eu só vou parar quando eu conquistar. E realmente foi o que aconteceu. E aí eu consegui um corretor de imóveis, ele me apresentou várias opções e nada dava certo. Sempre tinha uhum, assim, ah, esse é muito longe, ah, esse é muito pequeno, ah, esse é muito grande, ah, esse é muito caro. Até que ele falou assim: "Não, mas espera aí, eu acho que eu tenho, assim, exatamente o que você precisa". E me mostrou a casa e falou: "Ó, é onde você precisa, é numa localidade boa e tal". Eu falei: "Não, é isso mesmo que eu quero". E quando ele me mostrou as fotos, eu falei: "Não, é isso mesmo que eu preciso". Eu pensei: "Meu Deus do céu, o banco não vai aprovar financiamento com meu nome nesse valor". E aí foi. Ele falou assim: agora eu vou mandar, se for aprovado, eu te falo, beleza. Mandou. Aí o banco deu retorno, recusou, não aprovou meu financiamento. Eu falei assim: e agora? O que que eu vou fazer? Eu falei: mas vai dar certo, senão vai me paralisar. Eu falei: mas o que que eu vou fazer? Porque o banco não aprovou. Aí ele foi e me ligou no outro dia e falou comigo assim: ô, Karen, o banco que recusou foi a Caixa, mas a gente pode tentar pelo Banco do Brasil. Eu falei assim: ah, uhum. então beleza, tente, por favor. Ele foi, tentou, e no outro dia ele me ligou, cara, foi aprovado, deu tudo certo. Amanhã você já pode ligar lá no banco e agendar, que eu vou mandar os documentos lá para assinar. E aí eu Uhum, lembro que eu cheguei lá, a menina que me atendeu, ela tinha a mesma idade que eu. Aí ela virou para mim e falou assim, na época, né? Nossa, e ela trabalhando no banco. Meu sonho era conseguir comprar uma casa com a sua idade. Falou assim. Aí eu olhei para ela e fiquei meio assustada, assim, que a gente tem a sensação, né? A pessoa já trabalha no banco e tal, às vezes seria uhum, mais fácil. Ela tá assim, nossa, eu queria muito comprar uma casa e eu não consegui. E eu tenho a mesma idade que você e você já tá conseguindo comprar uma casa. Você tem noção do que é isso? Eu falei com ela assim, hoje eu tô tendo noção. E uhum. quando a gente coloca alguma coisa dentro da gente, né? Quando você quer muito realizar o seu sonho e você corre atrás disso, dá certo, sempre Uhum. que vai dar certo também. Aí ela, Isso. nossa, eu gostei muito da sua história. E aí, Uhum. depois disso, e o dia que eu fui no banco, a gente assinar a casa, eu não tinha ido visitar a casa ainda, porque dava tudo errado. Eu falei, aí teve um dia que eu falei com a minha mãe assim, mãe, imagina se eu chegar lá na casa e não for nada do que eu tô assim, imaginando. Aí, beleza, já tinha assinado até o documento sem ver a casa. Eu falei assim, meu Deus, que loucura que eu tô fazendo. Mas enfim, vamos lá, né? Aí depois de tudo pronto, ele falou assim, então, Karen, vamos lá. Eu falei, quando eu entrei dentro da casa, literalmente eu estava em casa. Uau. Eu senti assim que eu estava em casa, sabe? Foi assim, uma Uau. experiência surreal. E aí quando, depois que eu peguei a chave, que eu olhei para a chave na minha mão, eu falei assim, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Nem eu sabia. Uau, fantástico, fantástico. Hoje, agora, nessa aula, acredito que você tenha entendido o porquê. Se você Exatamente. pôde visualizar, já existia.
Verdade. Você trouxe à existência aquilo que já existia. Fato é, ô, gente, agora eu ainda não posso dar maiores detalhes, porque a gente está nesse processo de expansão da consciência, né? E eu preciso ter esse cuidado com vocês, mas assim, existe todo um mecanismo. Eu estou mostrando isso para vocês, seria o que eu por fora da máquina, mas vai chegar um tempo que eu vou mostrar o por trás, ou seja, as engrenagens. E é isso. E assim, aí só uma dica, tá, Karen? Né, que a gente está aqui evoluindo. Sim, Vamos eliminar da nossa vida a expressão correr atrás. Correr atrás significa literalmente correr atrás mesmo, ou seja, tá tudo na frente e eu não consigo alcançar. Traz essa entendi. conotação. Então, a gente substitui isso para fazer movimentos, ou seja, eu vou me movimentar em prol disso. Eu vou me movimentar para fazer tal coisa. Então, para todos, tá, pessoal? Não vamos usar mais correr atrás dos objetivos. Vamos utilizar a expressão vou me movimentar em direção aos meus objetivos. Ó, gente, até arrepiei aqui. Essa aula hoje tá assim, sensacional. Então é isso. Karen, obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos avante. Então, a partir de amanhã, vocês vão colocar no Instagram, né? Vamos colocar. Imagina que seja, não sei, o que vier para você, tá, pessoal? O que vier para você. Ah, vamos colocar assim. Vocês vão ver o meu, porque sempre eu faço primeiro e depois vai o de vocês, mas vocês não precisam me esperar. Vamos colocar assim, vamos dar um exemplo, a pessoa que ela quer comprar uma moto, qual que é a dica que eu dou? Vai lá e compra um chaveiro. Vocês vão postar a hashtag com o movimento. Mas assim, cuidado para vocês, por exemplo, não vai postar lá a foto da mansão que vocês querem. Vamos ser sábio. Posta algo que só você sabe o significado e que eu, Felipe, não vai entender, a sua mãe não vai entender. Entenderam? Esse é o movimento de amanhã. Hashtag evolução e a foto do movimento. Beleza? Às vezes a música que tu colocaria dentro da casa, isso, é isso. É uma mensagem cifrada. É um código, como cifrada não, é uma mensagem criptografada, que só você e Deus, sei lá, só você e o universo, só você e o seu subconsciente entendam. Entenderam o movimento de amanhã, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Nessa aula de hoje. Então, declaro concluída a aula, né? O movimento traz possibilidades, né? Como eu disse para vocês, agora bem-vindo ao mundo de infinitas possibilidades.